nós falando disso hoje nesse canal YouTube com uma questão bastante sensível, né? Pergunta de Marília Mangueira. Olá, Christian, seu canal é excelente, acompanho sempre desde que o descobri. Você poderia falar sobre o envelhecimento na visão da psicanálise, bem como na depressão de idosos? É um tema muito importante na medida que a gente tem uma transformação da pirâmide etária em curso hoje no Brasil. Espera-se que tenhamos aí uma geração mais longeva, né? E que vai equilibrar um pouco com o número de jovens que a gente tem. Então isso pode ser um problema potencial para as pensões, para as aposentadorias, mas é um problema psíquico do ponto de vista de uma primeira geração que vai estar, portanto, criando regras, criando consensos, estabelecendo soluções, né, para um envelhecimento, vamos dizer assim, que poderia ser dividido assim em duas fases, né? Alguns fazem essa divisão, que é a terceira idade produtiva, né? É o momento em que o sujeito consegue se manter, né? Fez uma carreira, às vezes economizou um pouco e está num momento em que ele pode começar outra carreira, que ele pode se dedicar a um negócio, que ele pode, às vezes os filhos já estão criados, que ele pode partir, né, para um outro momento, né, um segmento de vida que, vamos dizer assim, vai anteceder um momento em que o adoecimento vai ficando mais constante, que às vezes há uma perda de mobilidade, às vezes há um processo em que você vai perdendo coetâneos, né, perdendo aqueles que viveram, que passaram a vida com você, que você vai enfrentando às vezes a viuvez, ou a solidão, ou a situação difícil em que, e essa é uma tese geral para a gente entender esse momento de vida, né, em que, de certa forma, a gente vai repetir aquelas experiências de dependência e o tratamento que a gente teve para essas experiências, cada qual com o seu, lá no começo, né? Então, é muito comum que a forma como você tratou seus filhos, né, ela seja, em algum momento, invertida para a forma como os filhos vão tratar você. Pensa bem, né? Se foi um pai, uma mãe autoritário, ausente, excessivamente narcísico, excessivamente displicente, como é que foi o seu processo, né, com esses que dependeram de você? Porque esses que dependeram de você são aqueles de quem você potencialmente vai depender no futuro. Muitas pessoas olham para o processo de envelhecimento, né, com muito temor das questões que ele traz consigo, né? Ou seja, esse tipo de balanço, esse tipo de contabilidade, não é uma regra geral, né? Não é um espelho perfeito, né? Mas as pessoas vão atravessar isso com o seu passado, né? Quer dizer, o passado vai se tornando um patrimônio, ele pode ser, assim, uma fonte inesgotável de histórias, de experiências, de conexão com novas comunidades, e ele pode ser um peso. Ele pode ser um peso de ressentimentos, de abandonos, ele pode ser um peso de vidas que não se suportam a si mesmas. Então é um desafio importante envelhecer, porque, como já disse em outros vídeos, né, talvez a primeira fase da vida é uma fase aquisicional, né? Vai entrando gente, vai entrando esposas, maridos, vai entrando filhos, vai entrando amigos, vai entrando negócios, vai entrando dinheiro. E a segunda fase é marcada por como é que, aí a prova, né, dos 9, né, prova da alegria, como é que você lida com as perdas, né? Como é que você lida com as perdas dos sonhos que não se realizaram, como é que você lida com a perda da saúde que vai batendo a porta, como é que você lida com a perda daqueles que se vão, como é que você lida, né, com um momento, né, em que o mundo às vezes vai se esvaziando. Você pode dizer, mas então seria muito importante que nesse momento eu conseguisse me reconectar, né, com outras gerações. Muito difícil. Um problema, vamos dizer assim, diagnosticado em larga escala, no Brasil um pouco mitigado, mas, né, que é a gradativa desconexão entre as gerações. Isso que a gente tem no Brasil, né, de que há uma espécie de
não é uma obrigação, mas é uma expectativa moral, que a gente cuide dos nossos familiares, é uma prática que está se esvanecendo, está se reduzindo, né? Com formas de vida cada vez mais individualistas, famílias cada vez mais desmembradas, né? Os laços também podem ficar mais, vamos dizer assim, flexíveis, né? Mais líquidos, para falar de acordo com o Bauman, né? A gente pode dizer, né, a pergunta aqui, né, e a psicanálise com isso? Tinha um momento em que ela dizia assim, olha, Freud, né, não vale muito a pena a gente escutar essas pessoas, porque vai dar tanto trabalho, né, para análise ir em frente, que os ganhos talvez não sejam muitos. Isso mudou completamente, né, com o fato e com a experiência clínica de que escutar, atender pessoas que estão nos 60 a mais, vamos supor assim, né, marcando aí uma data bastante arbitrária, vem se tornando uma aventura extremamente interessante, né? Em geral, os psicanalistas tomam, né, casos de pessoas com mais idade como casos mais interessantes. Por quê? Porque a história é longa, porque a complexidade, porque há muito trabalho por fazer. E também porque, nesse momento, é muito comum que o sujeito vá, assim, ou aprendendo, né, uma certa distância, por quê? Porque a realidade foi mudando. A realidade do corpo, a realidade social, a realidade econômica, a realidade familiar. E daí ele começa a perceber melhor a sua própria neurose, né? O valor limitante da sua própria neurose. Por quê? Porque os atributos fálicos, as engenhocas fálicas, a polimetria fálica, ela vai perdendo importância, né? Ela vai, assim, carro novo do ano, será que é tão importante? E vai ganhando importância, tendencial, não quer dizer que todo mundo vá por esse caminho, mas vai ganhando importância a qualidade de relações, né? Então isso é uma coisa que a gente encontra numa velhice que se encaminha bem, né? A pessoa começa a dar muito valor, a dar mais valor, né? Sejam suas relações familiares, né? Vamos pensar nesse personagem que é o avô, que é a avó, foram tão importantes, por exemplo, para mim. Eles são personagens, em geral, extremamente afetivos, né? Eles são personagens que se contrapõem àquele conflito que, em geral, a gente tem com os pais, com as mães, né? Que são conflitos resolvidos, que tem ali uma intensidade, mas o avô e a avó, elas estão, vamos dizer assim, um pouco guarnecidos para isso. Por quê? Né? Do lado da gente, porque elas são o manda-chuva do manda-chuva, né? A gerência nem a diretoria, elas mandam, né, naqueles que estão nos infernizando. Mas do ponto de vista deles, isso reflete justamente esse ganho, essa importância, essa relevância que a qualidade da experiência vai adquirindo para a pessoa. Nem sempre isso vai se baldar para os mais jovens, né? Em geral, infelizmente, para os mais jovens assim familiares. Às vezes é aquele sonho, né, que muitos sonham, mas não se comprometem, não se fidelizam, né? É aquele sonho de que, bom, vou fazer experiências que para mim são relevantes de viagem, de conhecer o mundo. Vou fazer experiências para mim que são relevantes de se saber. Vou fazer uma outra faculdade, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um outro curso. Quantas reparações a gente não vê acontecer? Olha, fiz uma escolha profissional que era aquela que dava naquele momento, fui meio que empurrado, alguém me falou, mas não era isso. Olha lá, essa distância que você tem para poder, né, falar sobre si, né? Não é que a neurose foi embora, mas com um certo recuo. E daí poder dizer assim, não, então agora, né, eu estou vendo que a vida ela não é infinita. Portanto, é melhor eu me apurar, né, eu me aprimorar no engajamento desejante. Né? Fazer, né, aquilo que eu sonhei, né, aquilo que eu mais ou menos queria. Né? E aí você vai ter, então, um confronto mais agudo, também com as suas limitações, também com as suas impossibilidades. Mas a vantagem é que, pelo fato, né, de que se você não emburreceu completamente ao longo da caminhada, você vai perceber que os seus sonhos, elas têm uma materialidade um pouquinho diferente, né, daquela de comprar a panela que está na moda. Você percebe que
que não é a panela. Né? Você percebe que os seus sonhos são movidos por relações assim, de fantasia, relações objetais, né? Relações onde a qualidade de afeto ela é mais importante e a indeterminação do objeto se torna mais clara. Aí a gente vai passar para esse capítulo de por que a depressão é tão comum na terceira idade. E aí a gente tem essa separação importante, né, entre a depressão patológica, vamos dizer, essa que anda junto com a ansiedade, essa que é uma questão mundial em termos de saúde mental, e a depressão como depressividade, como parte importante do nosso processo de simbolização e separação. Né? E a gente hoje é difícil separar, ou seja, que a depressão tem uma função. Ela não é só um problema na sua vida, ela é uma forma de resolver um problema, ela é um trabalho. Né? Por isso muitos dizem, olha, dentro do luto tem um momento depressivo. Né? Mas vamos lembrar com a Melanie Klein que a posição depressiva é a solução para uma vida, para uma posição esquizo-paranoide. Né? Esquizo, o mal vai para fora e depois me persegue, e o bom fica idealizado dentro de mim. Isso é coisa, né, Júnior. Né? Isso é coisa de quem o mundo é bem e o mal, os Vingadores contra isso é coisa de Júnior. Né? Porque a pessoa vai 60 a mais percebendo que todos nós somos heróis e bandidos de nós mesmos, né? Que as pessoas são muito mais misturadas do que a gente gostaria que fossem, né? Na nossa insana juventude. Então, a gente entende, né, que a depressividade ela vai aumentar. Né? Por quê? Já mencionei, né? Você tem um conjunto de perdas, né, progressivas. E um dia, essa perda vai ser a perda de si, a mais difícil de elaborar. Né? A mais assim astuciosa, a mais o confronto final, né? Que é com a sua própria finitude, né? Que é esse diálogo que tantos filósofos, né? Sêneca, os estoicos, Sócrates, tantos filósofos, Kierkegaard, né? Tomaram como modelo para a filosofia. Quer dizer, é nessa hora que você vai realmente pensar a sério, né? Você vai pensar assim, que interesses te sobram? Não, são os interesses genuínos. Ah, tá, mas você está idealizando aí, né, um certo percurso de envelhecimento. É verdade, porque há outros, né? Há outros muito ruins, e eles infelizmente estão aí muito disponíveis na praça, porque nós estamos constituindo essa relação, né, essa cultura da terceira idade. Então, há muitos que dizem assim, bom, eu nunca pensei na minha aposentadoria, eu nunca pensei na minha velhice. Quando chegar lá eu penso. Eita! Isso aí é uma rota de quem o quê? Está fugindo da ideia. Não quero, isso é desagradável porque essa reflexão vai terminar mal. Né? Segundo lugar, você não está, né, se criando, né, alimentando, trazendo coisas para formar uma cultura da terceira idade. A cultura não é dos outros que vão se dar. Né? Você foi formando. Né? Você foi formando estratégias, foi formando laços, você foi formando comunidades, você foi formando vinculações a instituições. Né? Ou seja, o que você cuidou para chegar lá acompanhado? Né? Por quê? Porque a gente sabe que na meia-idade para a terceira idade vai acontecendo um processo de individualização. Não vê mais tantos amigos, né? Compara com a juventude. Briga com patrimônios experienciais que te são importantes, porque você não aguenta mais, você começa a entrar o quê? Em manias, né? Que são basicamente, reduz o mundo, né? E aqui nesse mundo reduzido eu vou na minha pequena canoa em frente, né? Corta relações e de repente, você diz assim, a pessoa faz uma depressão, por quê? Porque ela cortou todos os vínculos antidepressivos, não me refiro a remédios. Que tal renovar a sua vida sexual? Né? Levá-la um pouco mais a sério. Agora a gente tem, né, instrumentos azuis, né, e outras cores para ajudar você nisso. Que tal levar a sério? Não. Isso não é para mim. Isso é para os outros. Isso aí eu considero um fracasso. Isso aí não tem a ver. Como é que a pessoa está indo para esta nova cultura? Está recusando. Que tal encontrar parceiros, reencontrar pessoas da sua vida? Imagina, 60 anos, você viu tanta gente, alguns não viram, chega lá, pobre, né?
mas muitos viram. Que tal reconectar? Ah, não, isso vai ser chato, porque eu não sou mais aquele que amou daquele jeito. Ela não é mais aquela que foi aquela paixão. Eu prefiro manter aquilo numa redoma, como as minhas coisas preciosas, que eu tô lá dentro do baú, eu não mexo, a tentar pôr isso em cena. Problema, né? A chance da depressividade, né, que é esperada, virar uma depressão clínica, vai aumentando. Então, tem Tinders e tem Grinders especializados, né, assim, para terceira. Aí, não, isso digital é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto mesmo, por quê? Porque eu aprendi a amar daquele jeito. Sim, você aprendeu a amar daquele jeito. Que tal reaprender a amar? Não, eu estou velho para isso. Bom, então, aí a encruzilhada, né, vai se fechando. Porque a pessoa vai se fechando, né? Ela vai se isolando, ela vai se demitindo dos seus sonhos, ela vai muitas vezes se entrando num processo, vamos dizer assim, de autocrítica, de autopenalização, que é socialmente reforçado. A tia que eu gosto tanto, eu vou lá 2 vezes por ano, falo com ela. E o resto do ano? Ela se sente abandonada, né? Sozinha. E daí, que a gente, escutando essa tia, diz... E aí você está fazendo o quê com isso que os outros te fizeram? Tô aqui esperando, uma hora eu toco o telefone. Daí a gente vai ter aquele jantar. Bom, legal, mas você só vai viver das suas economias? Como você só vai viver do dinheiro que você acumulou, da sua pensão? Você só vai viver disso? Ou você vai recriar-se, né? Porque tem uma tese antiga, muito boa, da Ângela Mucida, né? Essa psicanalista lá de Minas Gerais, que diz, olha, o sujeito ele não envelhece, né? O corpo envelhece, né? As ideias envelhecem, os ideais envelhecem, mas o sujeito, né, ele está lá. E muitas pessoas dizem, não, eu me sinto aquele jovem, né? Não, mas eu sou igualzinho como eu era. Problemas na casa das máquinas, né? Por quê? Porque você não é igualzinho como você era, né? Porque você é seu corpo também. Você também seus fracassos, você também suas perdas, você também aquilo que ficou pelo caminho, isso tudo é você. Ah, mas isso eu não quero saber, então. Para onde você vai fugir agora? Né? Já está sozinho, né? Está numa relação consigo mais apurada. Está percebendo que fez, assim, renúncias impróprias na vida, tomou aqueles caminhos, você dizia, puxa, não devia ter tomado. Daí vem aquele sujeito que diz, eu não me arrependo de nada. Você diz, eita, problema, porque o arrependimento, quer dizer, a pessoa que vive numa cultura do arrependimento e da nostalgia, depressão. Mas arrepender-se é também um gesto, o início de um gesto simbólico, que é corrigir, reparar, desculpar-se, fazer outra coisa, né? E aí, mas como eu vou reparar? Aquele sujeito que eu pisei no pé em 1915 está morto. Então, você vai ter que ter um jeito de reparar tua relação com ele, que está viva. Escreva uma carta, escreva um livro, faça um poema, visite-o no cemitério, cada qual com o seu trabalho. Mas esse trabalho de reconciliação, né? Em alemão, a palavra do Hegel, né? Versöhnung, né? Quer dizer, você se refiliar, né? Você pacificar, né? O conflito que determina a fratria, né? A relação assim entre os irmãos. Muito importante. Ou seja, 60 a mais, o que eu estou sinalizando? É uma tarefa, um desafio. Por que é tão difícil ver isso? Porque ao longo da vida a gente vai associando, né? A gente vai criando, quando não investe nisso, quando não fala sobre isso, quando não investe no sentido psicanalítico, né, do investimento catexia, né, quando não pensa a respeito, quando não faz planos. Né, o que te reserva ali no terceiro tempo, às vezes no quarto tempo? Descanso. Estou cansado. Né, estou mais cansado. Deita e dorme. Não, mas eu continuo cansado. Bom, e aí a gente tem uma diferença clínica muito interessante. Que é aquele sujeito que está cansado, né, porque trabalhou, porque correu, porque fez coisas, e aquele sujeito que está cansado do desejo. Né? Ele quer se aposentar do desejo. Não, mas é porque o desejo dá encrenca, o desejo dá trabalho, o desejo dá... Não posso me aposentar do desejo?
tá bom, fechou, a vida para mim fechou. E aí a gente entra num capítulo muito delicado, muito interessante, né? Assistam A Balada de Narayama, assistam Viver, né? Outro filme do Kurosawa, mais de juventude, né? Assistam filmes onde vocês vão ver que, assim, cada um morre ao seu próprio tempo e à sua própria maneira, né? Quer dizer, há um processo, né, do morrer, né? E às vezes, não, mas é um suicídio, é uma desistência. Não, às vezes isso é uma espécie de decisão subjetiva, né? Uma decisão, diz lá o Adam Phillips, de desistir, de que foi suficiente, né? Não precisa ser amargurado, não precisa ser pela derrota. E isso, muitas vezes, não é respeitado pelos que estão no arquibancada e na geral. Não, vamos em frente, você tem motivos, razões, etc. Não. Tem a depressão é diferente disso, né? A depressão é não consigo, né? O desejo está lá, mas ele está, vamos dizer assim, sufocado, né? Ele está demitido, ele está em estados, né, que uma vida pode causar, né? Uma vida pode maltratar o desejo de uma pessoa. Mas, terceira idade, quando dá certo, é possível, né, fazer as pazes com o seu desejo, vamos dizer assim. Daí que a análise seja uma delícia, seja uma experiência muito importante mesmo para esta situação. Agora, queria entrar num outro capítulo que são, uma fonte muito, muito importante de preocupação para a terceira idade, que são os adoecimentos, né? Então ali você tem, os adoecimentos são meio crônicos, continuados, né? Que são às vezes residuais. Tive um câncer, sobrevivi e tal, mas poxa, a químio derruba, né? A químio ainda eu sinto de vez em quando esse ponto, aquele ponto, né? Ou seja, outra corporeidade que, assim, frequentemente vai perdendo a sua capacidade de erotização. Frequentemente, convite para o quê? Para hipocondria, para depressividade e depois para depressão. Mas a gente tem aqueles adoecimentos que são, assim, mais típicos, né, de um certo envelhecimento, de um certo medo social. Muitas pessoas, e cada vez mais pessoas dizem assim, não tenho exatamente medo de morrer, mas eu tenho medo de sofrer, né? E basicamente o sofrimento é dor, né? Tem uma condição de movimentação difícil, uma condição de privação sensorial, motora, né? Mas principalmente perder aquilo que é mais importante, justamente nesse momento, a descoberta que é mais importante da sua vida. São sua memória, suas experiências, seus laços, seu sentimento de si, que é o que as demências vão atacar, né? Então, Alzheimer, corpus leve, a demência pré-frontal, a demência por AVCs, né, vascular, tem muitos tipos. A gente costuma dizer, não, é um só, não, tem muitos tipos, alguns começam mais cedo, alguns começam mais tarde, né? E aí a gente vai ter aquela situação, né, do envelhecimento complicado, porque vai exigir cuidados e vai colocar, né, na marcha das demências. A gente tem duas coisas muito curiosas, não se sabe muito bem como é que isso acontece, se isso é causa, se é consequência, mas você tem duas condições que costumam ou anunciar ou acompanhar o processo demencial. Primeiro, a diabetes, né? Então a pessoa, será que é porque ela esquece que comeu? Ela começa mais doce ainda, porque, bom, o paladar vai se modificando, porque você vai perdendo, né, também a conexões neuronais, e a depressão. Depressão, por exemplo, num Parkinson é muito difícil, né? E aí você vai até recorrer, né, a hipóteses aí neurológicas, mas que vão criando, então, um outro tipo de depressão, né? Não é aquele que a gente está acostumado, né? É uma depressão que, por exemplo, pode resistir muito aos antidepressivos, né? É uma depressão como a depressão que a gente encontra naqueles quadros de hipotiroidismo, né? Para levantar o sujeito precisa de muita gasolina subjetiva, de muito investimento e trabalho com a própria fantasia. Dá para fazer, mas o custo é elevado e exige musculatura, exige um certo treino, exige que você tenha passado da sua vida com um certo engajamento desejante.
E aqui vai cobrar, assim, muita importância, que esse engajamento desejante, ele sempre demanda mediações. Relações, instituições, comunidades. Mas, na terceira idade, isso é crucialmente importante, essa mediação maior, né, que justamente marca esse pacto, né, dos viventes, entre aqueles que já se foram, aqueles que virão e nós que estamos. Né? Esse pacto, essa equação, é que, no fundo, torna uma vida digna de ser contada. Né? Como é que você resolveu isso? Né? Como é que você ajustou, né, as dívidas simbólicas que você recebeu do lado de lá com as promessas simbólicas que você articulou para o lado de cá? Ou seja, o que é isso que sobrevive a gente? Pode dizer, bom, se você tem uma fé religiosa, se tem uma narrativa teológica, você pode dizer, não, porque eu estou ligado a uma experiência que me ultrapassa, né? Porque eu, tenho uma expectativa de continuidade, né? Por exemplo, ou de reencarnação, ou do juízo final, de reencontro, né? Mas vamos considerar que isso às vezes vai também perdendo a sua força, né? E daí a gente tem um outro jeito de lidar com isso, que me parece muito importante, muito interessante, né? Que é assim, a cultura, né? A cultura, os livros, os filmes, as telas, as fotos, ela é algo que nos sobrevive. Por quê? Porque a gente recebeu e a gente vai passar adiante. Então, como é que você está na tua articulação cultural com a educação e com os seus, tantos médicos vão dizer isso, desafios cognitivos? Tá fazendo, dona Ana, tá fazendo as palavras cruzadas que eu mandei para a senhora? Né? Lembra? Né? Do seu genrinho aqui? Então, a gente tem que trabalhar com as palavras cruzadas. A senhora é uma mestra nessa matéria, né? E está fazendo muito bonito. Ou seja, a continuidade, né, de um desafio cognitivo. Né? Dona Ana, minha sogra, foi professora de física a vida inteira, né? E agora, né, está mais retirada, e etc. A continuidade de um certo padrão, de um certo nível de excelência, de exigência cognitiva é decisiva, né, inclusive para os achados neurológicos. Né? O pessoal fala, né, num patrimônio que você vai formando ali e que vai te proteger de uma demência, não necessariamente, mas vai fazer ela ir mais devagar. Mas vai fazer você se virar melhor. Então, isso aí está posto. Né? Quando você não pensa a respeito, e muitas pessoas realmente, né, têm essa é uma coisa que justifica até por que muitos jovens têm quase que como diria o Padre Júlio, né, não é uma aporofobia, o medo da pobreza, mas é uma terceira idade, uma velhofobia, né? Não vou chegar ali perto, ali é perigoso. Por quê? Bom, porque isso representa para onde você vai. Né? Isso representa o seu futuro. Né? Até certo ponto, o seu futuro está dado ali de imediato. 40 anos, o cara está velho. E depois? Depois você vai começando a perceber que a fila anda. Né? E aí você tem, né, quer dizer, um ajuste de contas nesse sentido também. Então, a importância da música, a importância da dança, a importância de reencontrar uma relação com o corpo, né? Nesse momento se torna decisivo. Né? Por quê? Porque esses são os antidepressivos que realmente funcionam. Né? Chama vitamina D, de desejo, não de depressão. Mas também a depressão faz parte. Beijo, abraço, aperto de mão. Vejo vocês lá no 60 mais, que eu tô chegando. Garota. Segura mais um pouco aí que eu já chego. Vai devagar, devagarinho. É assim que a gente, quem tá querendo correr, vai que chega na frente, né? Acelera! Não, acelera, Ayrton. Então, onde é que deu? Tchau.